Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazer essa atividade a convite da UME, onde nós vamos trabalhar o capítulo 18 do Evangelho. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E para a gente fazer essa reflexão, eu escolhi o item A Porta Estreita e peguei um pequeno trechinho do apanhado de Lucas, no capítulo 13, versículos 23 a 30, que diz o seguinte, para ser fiel ao texto: alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? E ele lhe respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Então, deste trecho, desse apanhado de Lucas, observemos o quão interessante é, e eu destaco aqui uma frase que é dita a Jesus: Senhor, nós comemos e bebemos na tua presença, e vós nos ensinaste nas praças públicas. Essa frase, ela merece uma reflexão e a gente vai fazer a nossa reflexão exatamente em cima dela. Porque no nosso dia a dia, naturalmente, a gente, quando come, bebe com alguém, significa que este alguém ou as pessoas com quem a gente se relaciona comendo, bebendo, fazem parte do nosso círculo de relacionamentos, da nossa intimidade. Há uma cumplicidade ali, né, de união, de simpatia. Então, quando eles dizem a Jesus: Senhor, nós comemos e bebemos na tua companhia, significa que privavam da companhia de Jesus. Só que, além do verbo comer, beber, tem um terceiro verbo que diz o seguinte: e vós nos instruíste. Ou seja, Jesus instruiu a eles também. Então, esta frase, ela merece a nossa reflexão, porque a lei da reencarnação nos dá a possibilidade, nos permite pensar que nessa imensa família espírita, para ficarmos no exemplo doméstico, a nossa grande família espírita, provavelmente muitos de nós, ao tempo de Jesus, quem sabe também comemos, bebemos e ouvimos da própria voz do Mestre o verbo instruindo-nos. Sei que muitos são céticos, pessimistas e vão dizer: não, essa possibilidade não é possível, eu não me vejo assim. Pois bem, mas existe uma outra possibilidade que nós não podemos ignorar. Que ele, há 2020 anos atrás, disse que mandaria um Consolador prometido, que mandaria o Espírito Verdade, alguém que viria falar para todos nós muito mais profundamente do que ele, à sua época, porque ele não podia falar muitas coisas. Ora, então se nós, céticos, de repente dizemos assim: não, mas eu não estava lá naquela época com Jesus, não compartilhei com ele, comendo, bebendo, ouvindo a sua instrução. Hoje, nós que fazemos parte da família espírita, estamos comendo, bebendo e ouvindo a sua instrução nos nossos dias atuais. Ou seja, nós estamos privando da sua companhia, nós estamos nesta situação de cumplicidade com o seu ensinamento, com a sua presença, que tem uma importância extraordinária. Porque vejamos, toda a orientação, todo o conhecimento que nos chega, nós estamos estreitando cada vez mais este laço. Só que no finalzinho deste trecho aqui, o que ele diz?
quando o pai de família fecha a porta e a gente bate, e ele vai dizer: quem sois? Não vos reconheço. E aí lá no final ele diz bem assim: eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Todos vós que cometeis a iniquidade. Ora, se nós hoje, diante do Consolador prometido, estamos literalmente comendo, bebendo com Ele, do seu ensinamento, da fonte inesgotável deste Consolador, se nós estamos recebendo diariamente instruções através dos seus mensageiros, mas Ele é o guia, o orientador, então a nossa relação com Ele não termina apenas na superficialidade dos nossos achismos. Nós temos que dar um retorno, porque o que significa afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade? Quando é que nós cometemos iniquidades? Quando passamos a viver a nossa existência longe da prática, do esforço, dos ensinamentos que nos são passados. Quando é que a gente comete iniquidade? Quando ignoramos a possibilidade da reforma interior. Quando rechaçamos completamente a possibilidade do perdão, da caridade, da indulgência, da benevolência. Quando é que cometemos iniquidades? Quando fazemos par, quando nos aliamos à maledicência, à maldade, aos equívocos na ilusão do mal, quando entramos neste círculo vicioso, nós cometemos iniquidades. E aí, quando o pai de família entrar e fechar a porta, e nós desesperados vamos bater e retrucar: Senhor, nós comemos e bebemos na Tua presença, vós nos instruíste nas praças públicas, e as praças públicas hoje, modernamente, nos nossos dias, são as casas espíritas, os templos espíritas, as sociedades espíritas espalhadas por todo este país, pelo mundo afora. São as obras básicas, as obras complementares, os estudos, os pensamentos e reflexões de espíritos desencarnados e irmãos nossos encarnados que refletem a verdade e a realidade, nos trazendo um novo horizonte. E a partir do momento em que ignoramos essa realidade, cometemos iniquidades, porque desdenhamos a possibilidade do crescimento moral e espiritual. E é muito singular esta questão, porque comer e beber com o Mestre Jesus já é algo que nos compromete muito do ponto de vista moral. Mas quando recebemos dele a instrução, significa que ele está confiando a nós um retorno. E quando nós só recebemos e não damos nada em troca, aí cometemos iniquidades. Quando nós temos a possibilidade, por exemplo, de divulgar a doutrina, de divulgar, mas não apenas nas palavras, se tornando nós próprios exemplos na postura, na conduta, e não é para os outros, não é para o público externo, é internamente. Começando dentro das nossas famílias, no círculo reduzido, estreito dos nossos amigos, da nossa família, do nosso lar, é dando o exemplo. É óbvio que não vamos sair por aí como a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ou um Chico Xavier, fazendo coisas extraordinárias. É claro que não. Não estamos ainda neste nível, mas o mínimo nós podemos fazer. E o mínimo é exatamente começar a mudança, a alteração de postura, de comportamento. Não para que os outros nos exaltem, atiçando-nos a vaidade e o orgulho, não. Mas para que nós possamos fazer morrer dentro de nós esses verdugos terríveis que tanto nos atrapalham a caminhada,
fazendo com que a gente acredite na materialidade, na exiguidade da vida depois da chamada morte, onde o materialismo triunfa sempre. Aliás, é a maior mentira que a humanidade conhece, que depois da morte nada existe, que não existe nada mais depois que a morte nos visita. É a grande mentira, a grande farsa que a humanidade teima e insiste em acreditar até hoje. E quando nós endossamos essa mentira, nós também cometemos iniquidades. E se não conseguimos, aqui na terra, junto aos homens, reconhecer o Cristo, a pergunta é: por que Ele vai nos reconhecer no céu diante do Pai? Não fizemos por merecer. Batemos à porta e ainda exclamamos: Senhor, por favor, nós privamos contigo na tua mesa, comendo e bebendo, ouvindo da tua boca o verbo divino, e Ele poderá retrucar-nos novamente: mas e o que fizestes para ajudar? O que fizestes para auxiliar o meu rebanho, as minhas ovelhas desgarradas? Auxiliastes na condução dos corações e das mentes em direção a meu Pai? Buscaste orientá-los, esclarecê-los, auxiliá-los, estendendo as mãos, minimizando a dor, o sofrimento, a lágrima, a fome? Vestiste alguns destes? Te doastes no tempo? Te sacrificastes por alguma das minhas ovelhas? E qual será a nossa resposta? Ah, Senhor, não tive tempo. Estava ocupado com as questões materiais. E aí nós vamos novamente reincidir na sua fala final: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Pois de nada adianta, meus irmãos, estarmos diante da luz, da orientação, do esclarecimento, se esta luz ela bate e não reflete interiormente. Ela simplesmente chega e passa, não fica retida em nós. Falamos de Jesus, exaltamos, louvamos o Mestre, mas na nossa rotina diária, no nosso dia a dia, não o reconhecemos diante do seu rebanho imenso. Nada fazemos. Então, meus irmãos, a reflexão que fica é exatamente esta: vamos nos questionar, porque a doutrina espírita nos dá essa condição. Todos nós, tenhamos certeza, estamos nos dias atuais, comendo e bebendo há muito tempo, nesta fonte inesgotável de amor e de luz, que é o Consolador prometido. Todos nós estamos há muito tempo recebendo instrução e orientação. E a grande pergunta que fica é: por qual porta nós estamos entrando? Qual porta nós estamos acessando aqui na Terra, diante de todo esse conhecimento, diante de toda essa orientação que nos chega? Qual a porta que estamos acessando? Porque não esqueçamos, a advertência do Mestre prevalece e persiste: afastai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidades. E as iniquidades são praticadas na terra, no corpo físico, na invigilância e na teimosia do espírito rebelde, da alma rebelde. Acordemos para que quando o pai, o chefe de família, entrar e fechar a porta, nós possamos estar do outro lado dela e que esta porta possa ser a porta estreita, por onde muito poucos ainda fazem esforço para entrar. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Obrigado pela atenção.